Fazem 8 anos que eu acompanho a cerimônia do Oscar e eu lembro de ter visto o Brasil concorrer ao Oscar só 2 vezes, e nenhuma delas com longa-metragem de ficção. Até porque a última vez que isso aconteceu foi com Cidade de Deus, em 2004. Passaram-se anos, passaram-se muitos e muitos anos, e o Brasil volta a disputar o maior prêmio do cinema mundial com Ainda Estou Aqui. Como a essa altura do campeonato, creio que a grande maioria das pessoas já tem assistido Ainda Estou Aqui, até porque nós já temos 5 milhões de espectadores nacionais nos cinemas. Esse não é bem um vídeo de resenha ou de análise, mas sim um filme de lembrança sobre o que Ainda Estou Aqui significa para nós como brasileiros. Mas para além dessa sanha do reconhecimento internacional, que para o nosso cinema é maravilhoso e para o nosso ego maior ainda, Ainda Estou Aqui é importante pra gente de um reconhecimento nacional. 5 milhões de espectadores foram para a sala do cinema assistir um filme que retrata uma história que boa parte do Brasil não conhece e que boa parte do Brasil não quer conhecer. A história do cinema brasileiro ela é feita de partes, e partes recortadas exatamente por influência política. Tanto a parte da ditadura militar, quanto a parte do cinema dos anos 90 afetada pelo governo Collor. Mas para além de tudo isso, resgatar a memória de um tempo em que o cinema, a arte em geral, era censurado, é importante para dar voz a quem era oprimido, mas mais do que isso, para boa parte dos brasileiros, a ditadura militar é algo distante historicamente, mesmo sendo só há 40 anos atrás que o fim dela aconteceu, o que na história é praticamente contemporâneo. A parte dos brasileiros, além do distanciamento histórico, também tem a percepção de que a ditadura militar talvez não influenciasse tanto a sua própria vida pessoal, por questões de outras dificuldades, especialmente as classes menos favorecidas. E aí tá uma coisa muito interessante, porque Ainda Estou Aqui retrata uma história de uma família de classe média alta, que mora na beira da praia do Rio de Janeiro, que obviamente não tinha dificuldades financeiras, aliás, muito longe disso. Que curiosamente é a realidade do próprio Walter Salles, que é o diretor de Ainda Estou Aqui. Mas é exatamente mergulhando no universo dessa família bucólica que a gente vai resgatar um Brasil real, e um Brasil que deveria ser muito e muito, muito mais lembrado. A gente sabe que a abordagem da ditadura militar nas escolas não é o suficiente para lembrar ou para marcar os brasileiros de um período que precisa ser reconhecido, seja pela vergonha que ele causa pra gente como democrata, ou pelos danos que ela causou ao país, à nossa cultura e aos nossos cidadãos. Óbvio que entre esses cidadãos está a família Paiva. Rubens Paiva, assassinado e torturado dentro de uma agência do DOI-CODE no Rio de Janeiro, bem como da Eunice Paiva, que foi obrigada a ocupar o espaço dele dentro de casa para os filhos e também fora, na sociedade, como uma heroína dos direitos humanos e uma defensora da democracia. E para todos os filhos e familiares de desaparecidos políticos, de torturados políticos, de políticos caçados, de cidadãos que tiveram que ir para a luta armada, de cidadãos que foram expulsos do seu país, exilados e por aí vai. Ter assistido Ainda Estou Aqui no final do ano passado, que é praticamente a mesma época em que saiu o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito que apura a tentativa de um golpe de Estado no Brasil em 2022, gera uma sensação ainda maior de importância que Ainda Estou Aqui tem para a valorização da cultura e para o uso da cultura como resgate da história de um país. Ainda Estou Aqui existe não só para mostrar que nós ainda estamos aqui, mas que eles ainda estão aqui. Existe a citação clássica do Edmund Burke que diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E o Brasil que não conhece, tanto por esse próprio distanciamento, quanto pela insuficiência com a qual essa informação chega pra gente, povo que, óbvio, vai acabar cometendo esse erro, como quase cometeu. Os perigos retratados nesse inquérito da Polícia Federal mostram que hoje os vilões de Ainda Estou Aqui continuam, mas travestidos de democratas e validados pela arma do voto popular que nós conquistamos, que nós delegamos a pessoas que emulam os mesmos atos autoritários feitos em 1964. Ainda Estou Aqui existe para lembrar que alguns dos heróis brasileiros existem, mas talvez não estejam nas páginas dos livros.
São nomes como Marighella, como Carlos Lamarca, como Vladimir Herzog, como Rubens Paiva e como Eunice Paiva, brilhantemente retratada pela Fernanda Torres. Mas esses nomes só são heróis porque eles coexistiram na mesma época de nomes como Brilhante Ustra, como João Paulo Burnier, como Castelo Branco, como Garrastazu Medici, como Cabo Anselmo e como tantos e tantos outros emissários de um regime autoritário que violenta as políticas de Estado para subverter os seus valores e atacar seus cidadãos. Então, quando a política age para coibir ou só para delimitar o que a gente tem de acesso à nossa própria informação histórica, cabe à cultura, seja por meio do cinema, da música, da literatura, da televisão, levar a informação ou o contexto histórico para sua população, para fazer com que a população conheça o seu próprio passado e que não cometa o mesmo erro de entregar o nosso país nas mãos dos vilões de Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é a chance real do Brasil levar o Oscar depois de mais de 97 anos de cerimônia. É o grande favorito para levar o Oscar de melhor filme internacional e está na disputa de melhor filme, com, óbvio, pouquíssimas chances, e também de melhor atriz para Fernanda Torres. Cabe à nossa torcida e cabe à nossa memória, sempre.